Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse vídeo, onde a gente vai estar falando um pouquinho sobre preparação de impressora. E aí que tem muito ruído quanto a isso, afinal, como uma impressora original, ecotanque, já com sistema contínuo, que é o sisteminha de tanque, alimentado com essa autonomia diferente do suprimento, que é o cartucho, tinha aquela limitação sempre, acabou o cartucho, tinha que trocar. Com uma impressora dessas agora, com sistema de tanque toda pronta, que deveria estar prontinha para entregar o melhor resultado, a melhor experiência, como essa máquina sofre preparação? Pois é, esse nosso vídeo é especialmente para tirar essa dúvida e fazer você conhecer quais são os pontos de preparação. Afinal, essa preparação ela veio de uma demanda por uma máquina mais estável, mais robusta, que vai resultar num equipamento mais durável e, consequentemente, entregando a melhor experiência para o usuário. E é mais por isso que faz sentido a preparação do equipamento quando investe-se no equipamento que foi destinado para um uso mais moderado e quer extrair dele um volume maior, para um trabalho mais pesado, que é onde a vulnerabilidade, as fragilidades do equipamento, eles vão simplesmente ficarem muito explícitos e logo vão estar dando as caras aí com falhas de impressão, problemas de quebra de componente e muitas vezes sendo inutilizados por um problema aí mais grave. Então o nosso papel aqui da ProInk é preparar equipamentos, preparar justamente atacar esses pontos muito vulneráveis, frágeis, deixar essas máquinas robustas, estáveis, afinadinhas, justas para sua aplicação específica, que pode ser impressão de foto, pode ser impressão de miolos de agenda, pode ser sublimação, pode ser outras customizações, pode ser impressão em transparências, em adesivo fotográfico, em vinil adesivo, nas mais diversas mídias. Vou imprimir, Diego, convite de casamento, num papel de alta gramatura poroso, superfície fosca. Não, Diego, vou imprimir em papel fotográfico, adesivo e papel foto, que eu vou trabalhar com isso. Não, Diego, vou trabalhar com sublimação, é transfer sublimático, não preciso de uma máquina toda justinha para isso, preparada, não pode oscilar. Então a gente prepara a máquina justinha para a tua aplicação. E esse vídeo eu quero apontar com a máquina aberta, uma máquina que acabou de passar pelo pacote de melhorias e que agora está pronta para entregar o resultado que a gente espera de uma máquina, de um investimento aí de mais de R$2.000. No caso aqui, a nossa máquina é uma 5590, ela que originalmente vem com o jogo de tintas corante, foi preparada aqui com tinta pigmentada e todo o sistema de tinta dela, de alimentação, está todo otimizado, preparado, todos os componentes passíveis de oscilação, vulneráveis a um problema, foram substituídos. Essa máquina vai para campo agora, tendo todos os pontos já identificados até hoje corrigidos. Então todos os pontos que a gente vê que são frágeis, que podem apontar aí um problema no curto e no médio prazo, eles estão corrigidos, prontos para ir para campo e entregar a melhor experiência. E o intuito desse vídeo é fazer você conhecedor dessas máquinas preparadas pela ProInk, fazer você conhecedor de que pontos a gente intervém e também, se você é um entusiasta da manutenção das impressoras de intervenção, tem uma aptidão técnica, se você quiser aplicar o pacote de melhorias, que, por exemplo, vem nesse packzinho aqui que nós comercializamos na nossa loja proink.com.br, e aqui estão todos os itens aplicáveis a essa máquina aqui, por exemplo. Peguei um pack desse, abri e apliquei cada um desses componentes em cada um dos pontos da máquina que atinge justamente a vulnerabilidade dela. Então agora eu quero que em pouquinhos segundos você veja a gente aplicando esse pacote de melhorias e já na sequência nós vamos para o detalhamento, para você entender aonde foi aplicado cada um dos pontos. Esse trabalho todo que o Diego fez no vídeo aí, ele resultou no quê? Então bora lá, acompanha aí, já já a gente volta no detalhamento. Tudo começa no início do percurso da tinta em todo o equipamento. E o início do percurso está no reservatório, que é onde começa o primeiro problema. Na melhor das intenções, a Epson quis, nessa nova geração de equipamentos que vem com esse reservatório EcoFit, com o seu visor frontal, ela quis criar um equipamento onde não tivesse mais passível de ser colocado num móvel, num nicho, e o seu reservatório, que antes era lateral, ficar escondido, tanto suscetível aí a um esquecimento, né? Você não consegue enxergar o nível de tinta, você deixa acabar, entrar no sistema e gera falha e um problema que muitas vezes é irreversível no equipamento. Então ela corrigiu esse problema fazendo esse novo desenho, reservatórios
voltados para o painel frontal da máquina. Show de bola. Depois disso, ela fez um sistema de segurança. Se essa máquina tombar aí 30, 40 vezes, não vai vazar tinta. Então ela fez um labirinto do respiro. Todo reservatório precisa ter um respiro, uma entrada de ar. Senão você há de concordar comigo, se tiver todo estancado, não vai tinta para dentro da máquina. Então ele tem que ter uma entrada de ar para o reservatório ir liberando o conteúdo fluido, que é a tinta, e o ar vai preenchendo e liberando o espaço que era antes preenchido pela tinta, é preenchido por ar. Só que esse ar, tendo um ponto de entrada, esse ar também é um ponto de vazamento, se caso tombar a máquina. Então a Epson criou um baita de um labirinto aqui, que seria uma espécie de um obstáculo para não correr riscos de vazamento de tinta no eventual transporte, enfim. Só que aí que está o problema. Esse labirinto, ele tem passagens muito pequenininhas. E também, dependendo do ambiente que essa máquina tá, com impurezas, você pode sim ter um problema de estancamento. Outro hábito muito comum das pessoas é conectar a garrafinha e apertar ela. A hora que você aperta, sobe tinta pro labirinto. Essa tinta ela pode estancar a entrada de ar e faz com que o teu sistema esteja estancado, não vá mais tinta para os injetores, que são eles que fazem a reprodução da imagem no papel. E aí o que é que nós fizemos? Depois de estudar toda a estrutura do reservatório, a gente encontrou um ponto onde a gente pode promover uma entrada a mais de ar, que vai otimizar esse respiro. E se eventualmente tiver um desinformado que vai lá e aperta a garrafinha e sobe tinta, ainda assim o sistema ele consegue ser alimentado pelo ar para liberar a tinta para ela irrigar o sistema. Então nós fazemos um respiro auxiliar nesse reservatório em determinado ponto. Tá certo? Então esse é o primeiro ponto de melhoria. Depois, nós fazemos a otimização, a tinta sai do reservatório, agora com uma vazão otimizada, sem toda essa restrição que o respiro antes causava. Agora ela vem e todo o sistema de tinta contínuo, ele funciona através de um mini reservatório, que é a disponibilidade imediata de tinta para a cabeça de impressão. E originalmente, essa máquina, ela era alimentada por esses dampers originais, que são muito vulneráveis, tá? Primeiro, pela válvula de baixa qualidade que tem o damper original. Depois, ela não tem nenhum sistema de filtragem da tinta aqui, o que sobrecarrega o filtro da cabeça de impressão e faz com que a tinta não entre numa qualidade tão boa quando instalado o mini damper, que é o damperzinho que nós instalamos e aplicamos no pacote de melhorias e que vem com todo um sistema de filtragem interno. Além disso, o mini damper aqui, ele é simplesmente um reservatório estático e nada demais. Já o mini damper, ele tem um sistema de molas que, quando produzido vácuo nele, ele contrai e otimiza a alimentação do sistema. Então isso aqui ele é um damper profissional utilizado em impressoras grande formato e ele faz toda a diferença no equipamento. A estabilidade e a otimização, a disponibilidade imediata que a cabeça de impressão precisa ter de tinta, ela é toda ela facilitada e otimizada com o uso do mini damper. Por exemplo, você deixa longos períodos de tempo o teu equipamento parado, vai viajar, passa 3 meses fora do Brasil, quando volta, tendo mini damper, você mandando uma limpeza mais intensa, o mini damper, como ele tem essa contração interna aqui que otimiza o vácuo, que vai trazer a tinta para dentro dele, você facilmente consegue reverter um entupimento ou a falta de tinta durante todo esse período, a falta de fluidez. Já no original, você vai ter que gastar muita tinta, muito tempo, e possivelmente com a automação da máquina você não consegue reverter isso. Você teria que procurar um técnico para ele fazer uma intervenção manual. Então é assim que fica montado o mini damper na nossa impressora. Depois do mini damper, nós temos que corrigir um problema que é da maior parte das Epson. Quando o papel ele sofre, principalmente impressões que vão receber uma carga de tinta maior, aquelas impressões chapadas, né? O que acontece? O papel, quando recebe o jato de tinta, ele tem uma deformação, ele tem uma saturação da fibra. Então é natural que a fibra do papel ela vai inchar. E o papel é natural ele sofrer ondulações, que é a deformação natural causada pela umidade da tinta. Só que com o dimensionamento original da máquina, ou seja, a altura da cabeça de impressão, conforme a Epson dimensionou, faz com que de forma muito frequente e facilitada ocorram choques da cabeça de impressão na superfície do papel, o que provoca borrões e pior, muitas vezes você perde uma cabeça de impressão da Epson por choque lateral na cabeça, porque deformou o papel, a cabeça está muito próxima do papel e você tem um choque lateral. E aí você pode causar um dano em motor, correia, carro de impressão ou até mesmo ter
um dano irreversível na cabeça de impressão, que representa um prejuízo enorme, muitas vezes até mesmo a inutilização do equipamento. Então, para evitar isso, por um fator de segurança, outro fator ainda, tá? Lembrei aqui que é uma das coisas que os nossos clientes de papelaria personalizada e encadernação mais nos procuram. Quando você imprime uma apostila, dependendo do modelo da impressora que você usa, a hora que aquela apostila tá toda lindona impressa, 300 folhas, você tá no maço, aí você olha a orelhinha de cima do papel, tá toda ela borrada de tinta. É muito comum a cabeça de impressão, quando ela sai da zona de repouso dela, ela encontra a orelhinha do papel ali e ela dá uma borradinha. Isso vai reproduzindo, isso parece imperceptível, só que quando tá num maço, você vê exatamente, aí você precisa ir na guilhotina, tirar aquilo, compromete o padrão A4 ou carta, enfim, é atrapalho no teu processo de produção e que vai representar no final um prejuízo. Então, para contornar isso, nós fazemos um ajuste na altura da cabeça de impressão. Então, existe sim um calço que vai elevar em 1 milímetro a altura da cabeça de impressão e promover um leve distanciamento que não compromete a resolução e o acionamento da cabeça de impressão, mas dá uma diferença nesse fator perda de material por choques da cabeça com a mídia, que é outra experiência você ter uma máquina assim, beleza? Depois nós vamos para a parte de alimentação, que é a força propulsora que faz com que a tinta chegue na cabeça de impressão e irrigue todo o sistema, que é a estação de limpeza dessa máquina. Então aqui agora a gente tem toda a estação de limpeza da máquina, que é onde a cabeça de impressão vai acoplar, e aqui nós temos já, de forma bem visível, já a preparação da bomba, uma mangueira de silicone puro que vai promover uma eficiência muito maior da bomba. A mangueira tem um composto que ela não está suscetível a estancamentos, tá? Que a mangueira original, ela é muito frágil e muito passível de desgaste e estancamentos, tá? Então essa mangueira corrige os problemas e dá uma eficiência para a bomba totalmente diferenciada. E a forma como nós dimensionamos a mangueira dentro da bomba, para o mecanismo dela promover a limpeza, dá ela uma eficiência a ponto de você ver aqui essa quantidade de tinta que ela fez numa limpeza, ela tem uma eficiência de força de pressurização que é uma maravilha, ela reverte de fato todos os casos de entupimento e a pressurização ela é otimizada. Então você consegue reverter casos de falha, de entupimento, porque a bomba ela fica muito forte, tá? Então isso é uma maravilha. Que antes você tem que ficar mandando um monte de limpeza para tentar reverter um entupimento muitas vezes mais severo, depois de alguns dias parada a máquina. E agora não. Outro aspecto que nós já fazemos é toda a preparação da bomba contra um dos principais pontos de desgaste dela, que é justamente que faz com que ela perca eficiência. Então ela é toda lubrificada nos pontos críticos, onde geralmente ela tem um desgaste muito acentuado e ela começa a perder força. Então nós já garantimos a vida útil muito prolongada se comparada com a bomba na configuração original. Além disso, tá? E agora nós já vamos ir para a parte do tracionador, que é uma preparação mecânica que nós fazemos. Nós fazemos o embuchamento do tracionador, do mecanismo, do atuador do tracionador. Ele vem com uma folga muito acentuada, muito perceptível. Essa folga, ela tem aí pelo menos 3 efeitos colaterais no equipamento, aí que interferem diretamente na vida útil do equipamento. Primeiro deles, fragilidade do mecanismo. Fragilidade quando? Com o tracionamento de mídias de gramatura mais alta. Fragilidade quando você tem um encravamento, um travamento de papel. Se você fizer a puxada no sentido contrário, com essa folga, faz com que a engrenagem ela roce mais fácil e tenha as quebras de dente. Ela tem uma vibração por essa folga, que vai fazer vibrar toda a relação de engrenagem, a ponto até mesmo de gerar desgaste lá na bomba, no roletezinho que acaba pulando pela vibração de toda a relação de engrenagem. Então a gente tira totalmente essa folga. E o ruído, a máquina aberta, trabalhando, ela fica mais silenciosa do que a impressora original fechada. Então dá uma diferença de ruído no teu ambiente da máquina com essa correção, com a remoção dessa folga, que nós chamamos de embuchamento do tracionador, que é talvez o ponto de melhoria no mecanismo mais importante, tá? Que vai prolongar muito a vida útil do teu equipamento, vai dar uma experiência totalmente diferenciada. Além disso, voltando aqui para a estação de limpeza, você pode ver que sem emenda nenhuma nós fazemos a ligação desde o cap, que é o bocal, onde tem a captação da tinta, até a parte externa do equipamento, onde tem o coletor externo de resíduo. Aqui ele está provisoriamente, porque depois ele vai ser colocado a capa lateral, ele vai ficar nessa posição, tá?
Mas esse compartimento aqui externo, ele vai isentar você do custo de almofada absorvente que você teria durante todo o ciclo de uso do teu equipamento, se você utilizasse ela de forma original com o uso de uma caixa de manutenção, como essa aqui, que é de um modelo da antiga geração da Epson, só para você ver o custo que você teria sempre com essas almofadas absorventes, que hoje você não tem mais, porque você tem um coletor externo visível, onde quando ela chega nesse nível aqui da cinta, a cinta ela serve como um suporte para manter o frasco acoplado ao equipamento e também ela é a informação de nível máximo. E aí é muito simples, você só desencaixa a mangueirinha aqui, ó, tira a mangueirinha aqui, tira o frasco, leva até uma pia, lava ele, põe de volta e segue usando, sem gasto nenhum de almofada. Mas, Diego, como é que ocorre nas máquinas que a caixa de manutenção ela trabalha com chip? Eu tenho que igual fazer a troca da caixa de manutenção? Eu não sei se você viu aqui, a nossa caixa de manutenção, que geralmente está nessa área aqui, ó, ela foi transformada nisso aqui, ó, nossa preparação deixa somente o slot onde tem o chip. Tá? Onde você vai fazer a troca desse chip quando a máquina solicitar a troca da caixa de manutenção, ou você pode encontrar o resetter chip na nossa loja proinc.com.br e fazer o reset dele. Vamos conectar aqui certinho. Pronto. E aí a gente volta para a máquina e a impressora lê que a caixa de manutenção foi substituída. Toda essa parte do sistema de limpeza da máquina, de pressurização, todo ele otimizado agora. Uma robustez, força, eficiência e gerando uma economia para toda a vida útil do equipamento, que no final da vida útil do teu equipamento você compra outro só com o que você deixou de gastar na tua. Depois, os outros pontos de melhoria eles envolvem lubrificação de pontos que a fábrica negligencia e são determinantes para o prolongamento da vida útil, para a estabilidade, para a tua máquina trabalhar de forma estável e para manter a vida útil de motor, correia e todos os componentes que envolvem aí, que vão sofrer atrito na movimentação do mecanismo. E um dos fatores muito importantes também, tá? Que é um dos grandes causadores de erros e falsos erros que são muitas vezes invisíveis nessa máquina. Nós temos sempre um ponto de quebra da trilha interna do cabo comunicador, do cabo flat, porque ele vive articulando, né? Aqui, ó, ele vive movimentando. Então nós mudamos o ponto de articulação dele através de um suportezinho que já está colocado aqui, que muda o ponto de articulação daqui para cá, deixando o cabo flat mais estável, não chicoteando tanto quanto quando ele está original, e preservando aquele ponto que antes era um ponto de trinca das trilhas internas do cabo flat e agora está preservado. Isso vai te isentar de vários probleminhas e falsos erros que dão tilt na máquina e você não sabe onde que é. E é uma trilhazinha ali que quando você manda uma certa impressão, dependendo da articulação, tem uma trinca, ela dá mau contato, dá erro geral na máquina, você não sabe o que que é, né? Então a gente corrige esse ponto também. No total, nessa máquina aqui L5590, nós atingimos 11 pontos. São 11 pontos de intervenção, de correção, de promover robustez e adequação para você ter a melhor experiência. Tudo isso já inicializando a impressora com uma tinta paralela, uma qualidade fantástica e de acordo com a tua necessidade, podendo ser ela corante, sublimática, pigmentada e o melhor, uma tinta que foi inicializada e que depois você vai poder manter ela, comprar ela a um custo muito mais baixo que a original. E o melhor de tudo, tá? Por que é que você vai preparar uma máquina dela? Porque essa máquina já vai inicializada, ela já vai pronta para você. Inclusive, antes de sair da nossa unidade, você recebe os vídeos, testes e todas as instruções na tua máquina já pronto, testada. E esse é um grande diferencial, porque um fator muito problemático hoje nas máquinas que viajam, atravessam 3 continentes até chegar no Brasil e chegar na tua casa, elas vêm vazias, sem nada de tinta dentro do sistema. Até porque poderia ocorrer algum vazamento. Só que o grande fator, e que é justificado com algo que eu sempre falo, tá? Que toda impressora tanque de tinta ela deveria vir com vale técnico para ela ser inicializada e pressurizada manualmente.
Por quê? O sistema automático da máquina não consegue remover todo o ar que tem dentro de reservatório, dutos, damper e cabeça de impressão quando ele faz aquela inicialização autônoma. Fica muito ar dentro do sistema e esse ar vai promover despressurizações que resultam em falha de impressão, mas o pior de todos os danos que essa inicialização automática já causa é na cabeça de impressão. A cabeça de impressão ela é um componente que não foi feito para ter sobre ela, no interior dela, passagem de ar. A cabeça ela é uma cabeça de capilaridade microscópica que ela foi feita para viver irrigada por tinta, pelo fluido, que é a matéria-prima para ela cumprir o papel dela, que é a reprodução da imagem no papel. E por onde você acha que é expelido todo o ar que está dentro de reservatório, duto, damper e até mesmo dentro da cabeça de impressão, é expelido pelo injetor da cabeça de impressão. Então é um lugar que jamais deveria ter passagem de ar, e é por lá que ele é expelido. Então a pressurização autônoma, automática da máquina faz com que todo o ar passe por dentro da cabeça de impressão. Isso é de um risco, e com possibilidade de já produzir um dano ou já uma queda da vida útil do componente, que não faz sentido você não investir numa inicialização já manual, feita por algum técnico, a ponto de eu dizer que toda impressora tanque de tinta deveria vir com vale técnico, para entregar toda a vida útil que ela poderia e a estabilidade já desde o início do ciclo de uso que todo usuário merece e que ela não entrega por esses fatores que você conheceu nesse vídeo. Então, esse vídeo serviu para mostrar para você como são preparadas as impressoras, mesmo uma impressora, poxa, Diego, ela já vem pronta. Calma aí que tem vários pontinhos e hoje você conheceu quais são esses pontos e o porquê dessa preparação. Então, quando você vê uma máquina preparada com pacote de preparação da ProInk, agora você sabe aonde está aquele valor a mais se comparado com uma impressora da internet e o porquê disso, tá certo? Além disso, todas as impressoras que são preparadas pela ProInk é desenvolvido o perfil de cor dedicado para a tua máquina. O que é o perfil de cor, Diego? Ele é um executável que você instala no teu computador e que quando você manda a impressão vai passar pelo perfil de cores e o perfil de cores vai fazer a correção e a compensação para deixar a imagem impressa o mais fiel possível àquela imagem que você vê no monitor. Um cinza sai cinza, um rosa sai rosa. Um vinho sai vinho, um verde Tiffany sai verde Tiffany, um tom de pele sai o tom de pele perfeito, o castanho do cabelo, tomzinho aquele do mais crítico, lilazinho, tom bebezinho, sai aquele tom real. Isso somente com perfil de cor desenvolvida, dedicado para tua máquina que você vai conseguir ter. Isso você tem adquirindo uma das máquinas preparadas por nós, ou se você é aluno técnico, fazendo o pacote de melhoria e desenvolvendo o perfil de cores através de todo o aparato técnico que você precisa ter para produzir isso, certo? Então agora você conhece já um pouquinho mais de como funciona a nossa intervenção, as preparações, a inicialização, cada um dos pontos. Isso difere de um modelinho para outro, tem máquinas que a gente faz até 13 pontos de intervenções, tem máquinas que a gente faz 9, mas todos eles precisam, até mesmo aquelas máquinas mais robustas, elas passam em pelo menos 4, 5 pontos que a gente otimiza. E Diego, de onde vem isso? Vem de jornada, 5, 6 anos já convivendo com essa construção de equipamento, identificando os pontos onde elas vêm com certa fragilidade e já corrigindo na partida, no ponto de partida delas, o ciclo de uso da vida útil delas. Por hoje é só, esse vídeo serviu para te dar toda essa completude de informação. Volto a repetir, tudo que você precisa, a tinta, pacote de melhoria, ferramentas, que precisa de ferramenta de bancada. Eu uso quase tudo que tem aqui para aplicar um pacote de melhorias como esse. E olha que tem bastante ferramenta. É furadeira, são várias chaves, alicate e tudo isso você encontra lá na nossa loja proink.com.br. Pacote de melhorias, tintas, tudo que você precisa. E se você quer saber como aplicar isso na tua máquina, para entender, Diego, aonde que eu faço a furação, como é que eu dimensiono tal coisa, tudo isso nós ensinamos no nosso treinamento intensivo Epson Ecotank. E clicando no link que está logo aqui abaixo, junto do nosso link da loja ProInk, você tem ali o link que te leva para a nossa plataforma de treinamentos. Lá tem treinamentos desde o nível inicial, para quem é usuário de impressoras e quer conduzir o seu equipamento fazendo manutenções básicas e tendo assim uma vida útil muito mais estendida do seu equipamento, ou ainda se você quer se posicionar no mercado como assistência técnica, quer aprender a ter alta performance no negócio de impressoras, e é lá onde você vai aprender tudo isso que a gente aplica nas máquinas, toda essa preparação você aprende dentro do intensivo Epson Ecotank. E se faz sentido para você, eu te espero lá dentro. Não deixe de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal,
clicar naquele sininho ali das notificações para que quando a gente subir qualquer novo conteúdo, você esteja por dentro e acompanhe em primeira mão. E se esse vídeo foi interessante, não deixe de dar um pulo na nossa timeline lá para ver os demais vídeos também, porque tem muito conteúdo top. E lá você vai conhecer muita máquina, muitas curiosidades, assim como teve nesse vídeo. Tá certo? Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço, fica com Deus. Tchau, tchau!